Olá, turma! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula promovida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nosso objetivo nessa videoaula é compreender os princípios norteadores que fundamentam a avaliação das aprendizagens, especialmente nos ambientes virtuais de aprendizagem. Venham comigo! Diferente do ensino tradicional, precisamos compreender a avaliação numa perspectiva que englobe todo o processo de ensino-aprendizagem, e não meramente numa ação pontual e estanque. Nesse sentido, nós temos pelo menos 3 princípios que devem nortear a prática avaliativa do professor. Isto é, a avaliação é contínua, um processo contínuo e sistemático, ela é funcional, ou seja, realizada em função de objetivos previstos e competências a serem desenvolvidas, e nesse sentido, verifica se os estudantes alcançaram, e por fim, ela é orientadora, pois deve fornecer devolutiva aos docentes e aos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação das aprendizagens terá pelo menos 3 funções chaves, ou seja, diagnóstica, formativa e somativa. Vejamos cada uma delas. A função diagnóstica consiste na capacidade que a avaliação possui de levantar o nível de informações prévia dos estudantes em relação ao assunto a ser abordado, buscando identificar as lacunas, bem como as estratégias de ensino que são mais adequadas para supri-las. Enfim, ela nos ajuda a atuarmos na zona de desenvolvimento proximal, definida pela teoria socio-interacionista de Vygotsky. Ao utilizarmos ferramentas do AVA, tais como um questionário com questões prévias, ou ficarmos atentos para o nível do conhecimento dos estudantes demonstrados nos fóruns ou mesmo nos chats, entre outras ferramentas utilizadas, nós estamos fazendo uso da função diagnóstica da avaliação, ao buscar conhecer o que os estudantes já sabem sobre um determinado assunto trabalhado, assim como para atuarmos na zona de desenvolvimento proximal, mediando os estudantes no ponto que eles estão para onde desejamos que cheguem, em função dos objetivos estabelecidos. Já a função formativa da avaliação se realiza com a coleta de informações durante todo o processo de ensino e nos possibilita uma revisão constante das estratégias de ensino utilizadas. No AVA, nós temos diferentes ferramentas que nos ajudarão nessa função formativa, algumas delas até mesmo com possibilidade de gerar notas que ajudarão a compor o processo avaliativo. Por exemplo, as atividades fórum, tarefa, glossário, questionário, entre outras, podem ser configuradas para atribuirmos notas que irão compor o processo avaliativo no transcorrer do período em que aquele curso ou componente curricular for ministrado. É preciso evitar a utilização de apenas 1 ou 2 instrumentos de avaliação, pois isso reduz e muito a possibilidade de acompanhar o processo formativo dos estudantes e, o que é pior, reproduz o modelo tradicional de ensino. Já a função somativa normalmente ocorre ao término de uma unidade ou de um curso e possibilita verificar se os estudantes alcançaram os objetivos estabelecidos. Trata-se do balanço final, somatório, dos vários instrumentos utilizados no transcorrer do processo, buscando conferir aprovação ou certificação, de acordo com os resultados de aprendizagem alcançados. Entretanto, nós precisamos compreender que as funções diagnóstica, formativa e somativa necessitam de uma variedade de instrumentos de coletas de dados para avaliação, pois se trata de um processo que não pode ser visto isoladamente, uma vez que faz parte do ato pedagógico, descrito por Cipriano Lucchesi, e que contempla o planejamento dos objetivos, a sua execução e a avaliação. Vejamos agora algumas recomendações pedagógicas para a condução do processo de avaliação. Inicialmente, é preciso ter clareza das expectativas esperadas para seu componente curricular ou curso, e também deixar isso claro para os estudantes, desde o início. Sim, é preciso explicar aos estudantes os critérios de avaliação. Assim, utilize as ferramentas do AVA, tais como os recursos página, ou mesmo uma gravação de um podcast ou de um vídeo para explicar isso aos estudantes. Visto que nós estamos considerando a avaliação das aprendizagens numa perspectiva integral, sistêmica,
nós precisamos também utilizar vários instrumentos de avaliação, como já dissemos. Claro que devemos considerar também o número de alunos da turma, bem como o quantitativo de tutores, a fim de equalizar o tempo que teremos disponível para corrigir e dar as devolutivas aos estudantes, especialmente para as atividades que exigem isso, tais como as tarefas, os fóruns, glossários, entre outras atividades. Assim, precisamos elaborar os instrumentos para avaliar a partir dos objetivos de ensino e das competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, e não necessariamente em função dos conteúdos ensinados. Ao elaborar os instrumentos de avaliação, uma outra recomendação é evitarmos inserção de armadilhas ou questões dúbias, que somente servem para confundir e pouco auxiliam para avaliar se o estudante alcançou o objetivo proposto, bem como desenvolver as competências desejadas. Ademais, os critérios de correção para os instrumentos devem ser claros e compartilhados com a equipe polidocente e os estudantes. É recomendado que, ao corrigir as questões abertas, bem como tarefas no formato de textos em geral, forneça devolutivas apontando possibilidades de melhorias ou mesmo elogiando o nível alcançado. Tanto os professores como os tutores devem ficar atentos para evitar feedback com pouco significado e sem nenhuma contribuição para o crescimento do estudante. Evite expressões lacônicas tais como muito bom ou simplesmente continue assim, sem acrescentar nada mais significativo. Os estudantes anseiam pelo nosso feedback para nortear os seus estudos. Uma palavra de cautela: jamais utilize os instrumentos de avaliação como uma ferramenta disciplinar. Lembre-se que se trata de um instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem e não um instrumento meramente punitivo. Gostaria de ressaltar um trecho de um artigo que escrevi em coautoria com o professor Luiz Luz, quando afirmamos que o processo de avaliação das aprendizagens deverá se constituir uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem, fornecendo subsídios para o docente revisar seus planos de ensino e alcançar o objetivo derradeiro do aprendizado dos estudantes. A plataforma Moodle é um dos ambientes virtuais de aprendizagem mais utilizados em todo o mundo. Vejamos agora algumas possibilidades interessantes que o Ava Moodle nos oferece para implementarmos a avaliação processual com ferramentas qualitativas e quantitativas. Estou nomeando como ferramentas quantitativas aquelas que possuem a configuração do registro automático no livro de notas do Moodle, tais como o fórum, tarefa, glossário, questionário, e a interessante ferramenta de laboratório de avaliação, que permite a implementação da avaliação por pares, isto é, por outros estudantes. Já as ferramentas com avaliação qualitativa são aquelas que requerem registro manual de notas no Moodle, tais como o chat, o wiki e a ferramenta de registro de presença para as atividades síncronas que são pré-definidas. Temos também a possibilidade de utilizarmos a participação em redes sociais, bem como portfólios digitais, em que os estudantes podem criar blogs e registrar a sua evolução na disciplina ou no curso, entre outras possibilidades. Ao utilizarmos a ferramenta questionário para uma prova ou teste como instrumento de avaliação, nós podemos inserir itens dissertativos ou abertos, bem como questões de múltipla escolha ou fechada. Quais são as recomendações para a elaboração dos itens discursivos ou abertos? Primeiro, precisamos redigir o item delimitando o conteúdo com precisão. Evitem expressões vagas como comente, fale sobre, o que pensa de, escreva tudo o que sabe, coisas assim, pois tais expressões dão margem para muita subjetividade e dificultam validar a aprendizagem. Também é oportuno organizar logo após a elaboração a chave de correções do item e compartilhar com a equipe polidocente para o alinhamento do nível de correções. Para a elaboração de textos com a ferramenta Tarefa, é recomendável solicitar que o estudante poste também um relatório de um software antiplágio, como por exemplo o software livre CopySpider. Ademais, como já vimos, ao fornecer as devolutivas, tanto professores como os tutores precisam
inserir comentários breves, porém significativos como devolutivas para os estudantes. Na ferramenta questionário, podemos ter questões com itens objetivos ou múltipla escolha. Quais são algumas recomendações para a sua elaboração? Primeiro, considere que a questão deve ter um enunciado. Pode conter elementos visuais e citações de textos, talvez um estudo de caso, entre outras possibilidades. Ou então uma pergunta ou uma situação-problema para análise. A seguir, nós também deveremos inserir as alternativas, todas viáveis e com a mesma extensão de palavras. E, finalmente, não podemos esquecer de inserir um feedback, isto é, um pequeno texto informando a resposta correta. Lembre-se de configurar o feedback para ser visualizado pelo estudante somente após o término do prazo estabelecido e, naturalmente, do fechamento do questionário. Recomendo que consultem no link do material didático, pois nós temos um arquivo intitulado Orientações para elaboração de provas objetivas, com alguns exemplos de questões que foram elaboradas para ajudá-los em diversificar os formatos de enunciado, bem como de alternativas para a elaboração das provas objetivas. Em síntese, verificamos nessa videoaula os princípios basilares da avaliação, ou seja, a avaliação é contínua, funcional, orientadora. Vimos também que a função da avaliação extrapola simplesmente o dar nota, pois contemplam aspectos diagnósticos, formativos e somativos. Também observamos que a avaliação das aprendizagens não é algo isolado, pois é componente do ato pedagógico e, consequentemente, uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem. Também tivemos a oportunidade de verificar que o Ava Moodle possui diversas ferramentas quantitativas e qualitativas que dão suporte à avaliação processual. Entretanto, é imprescindível que estejamos atentos à elaboração dos itens avaliativos, tanto dissertativos como objetivos, nos instrumentos que porventura venhamos a utilizá-los. Recomendo que leiam os artigos parte das referências dessa videoaula, em especial o artigo Avaliação das Aprendizagens no Nível Superior, Avaliar para quê? E o outro, Instrumentos de Avaliação na Prática Pedagógica Universitária, em que tais assuntos são discutidos com maior profundidade. Nessa videoaula, abordamos alguns dos principais fundamentos que norteiam a avaliação das aprendizagens, com foco nos ambientes virtuais de aprendizagem. Assim, eu lhes desejo sucesso, especialmente ao enfrentar os desafios dos processos avaliativos. Até o nosso próximo encontro.